Olá, queridos irmãos, tudo bem? Meu nome é Lilian, sou ceareira do Centro Espírita Mensageiros da Luz. Sintam-se fraternalmente abraçados e envolvidos no amor do nosso querido Mestre Jesus. Hoje temos uma conversa informal sobre o tema autodesobsessão. É algo que está ao alcance de todos nós, esse processo. E vamos iniciar com uma questão bem interessante sobre o pensamento. Bom, Allan Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, pergunta 89, uma questão bem interessante sobre a natureza do pensamento. Ele nos diz que o pensamento é uma faculdade da alma. E onde o pensamento estiver, a alma também lá está. O Espírito André Luiz também nos fala sobre a questão do pensamento. E ele nos diz que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde existem as correntes mentais, existe a associação. E toda associação é uma interdependência e influência recíproca. O que isso quer dizer? Que nós nos ligamos a todas as criaturas, sejam elas encarnadas como desencarnadas, através do nosso pensamento. Então, o que acontece? Eu me ligo, eu penso em alguém, ou encarnado ou não, ou de uma maneira proposital ou nem sempre, mas todo pensamento que eu emanar, eu vou me ligar a alguma criatura, eu vou transmitir o que eu penso e ela transmite o que ela pensa também. É uma conexão de duas vias. Bom, ainda André Luiz também nos coloca que cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram o hálito mental. E o que seria o hálito mental? O hálito mental é a natureza de todos os pensamentos que nós produzimos. Então, se você estiver pensando em coisas boas, o seu hálito mental será de um jeito. Se nós ficarmos pensando em coisas desagradáveis, o nosso hálito mental também será outro. Então, toda essa esfera de criaturas que temos ao nosso redor é atraída ou repelida de acordo com a natureza dos nossos pensamentos. Bom, nem sempre nós nos envolvemos com criaturas que nós desejamos. Às vezes nós estamos ou ficamos de alguma maneira mais propensos à ligação mental com criaturas de baixo teor vibratório, criaturas que estão em sofrimento. Para isso, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, nos coloca uma questão bem interessante, que é a obsessão. Bom, obsessão, existem vários conceitos. Allan Kardec também refletiu e tem muita literatura sobre isso, mas nós vamos pegar o Livro dos Espíritos para colocar essa questão, essa definição do que seria a obsessão. Bom, a obsessão é a ação persistente de um espírito que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem percepção exterior nenhuma, até uma perturbação completa do organismo como um todo e das suas faculdades mentais também. Bom, nós vimos que existem vários graus para uma obsessão. A questão que Allan Kardec coloca ali, a influência de um espírito mau, posteriormente nós refletimos melhor e vemos que não é a ação de um espírito mau, e sim a ação de um irmão que está em sofrimento e que nós nos conectamos a ele ou permitimos a conexão mental dele conosco. Veja bem, nós falamos inicialmente sobre a questão do pensamento. Então, se nós cultivamos no nosso pensamento, dentro de nós, hábitos, padrões que são baixos, então eu estou sempre pensando em tristeza, eu vejo na TV, por exemplo, aqueles canais que aparece lá assalto, tiroteio. Se eu me alimentar interiormente desse tipo de coisa,
Bom, o meu padrão vibratório vai baixar. E aí, consequentemente, como é uma questão de pensamento, eu vou me alinhar com o pensamento de criaturas que também estão aí mais em sofrimento. Bom, os processos obsessivos, eles podem iniciar de diversas maneiras. Não existe uma fórmula específica e nós poderíamos debater essa questão durante muito tempo, mas esse não é o nosso foco nesse momento. Mas todos os nossos vícios, todas as nossas atitudes que não são atitudes focadas no bem, elas geram em nós como se fosse uma chaga em nosso perispírito. E aí, através disso, nós atraímos as criaturas em sofrimento. Então, que tipo de vícios a gente pode citar? Bom, a vaidade demais, o orgulho, a tristeza. A gente às vezes fica num padrão de se programar apenas para reclamar. A tristeza vai existir, mas a gente fica nesse padrão repetindo, atrai. Tudo que você pensar, você vai atrair. Então é muito interessante que a gente vigie o tipo de pensamento que a gente tem. O alcoolismo, o vício em sexo, a avareza, todos esses padrões mentais atraem criaturas que estão em sofrimento e elas vão se alinhar conosco. Então, nos deixa mais suscetíveis sim a um processo de obsessão. Existem vários sintomas que nós podemos classificar como obsessão. O tema também é muito vasto, mas nós vamos falar hoje do que é mais ou menos reconhecido como um padrão inicial, que é o estabelecimento da monoideia. Bom, o que é a monoideia? Como o nome diz, né? É uma ideia só. Você, por exemplo, a gente fala muito assim, mas como é que alguém pode ter uma ideia só? A monoideia, ela é estabelecida e colocada, muitas vezes induzida depois, até pelo espírito obsessor. Mas o padrão da monoideia, por exemplo, você briga com um parente seu, você briga com a sua irmã. Bom, brigou, acontece. Para algumas pessoas, elas formam um quadro mental e passam a habitar aquele quadro mental. Então, várias vezes ao dia, ela vai visitar esse quadro mental. Ela se lembra exatamente por exemplo, se era um almoço, do cheiro da comida, onde ela estava sentada, que roupa ela vestia, e ela começa a repetir na cabeça dela aquela mesma história, aquela mesma briga, e aquilo começa a persistir várias vezes ao dia. E esse sentimento que a pessoa tem, por exemplo, em relação àquela briga do irmão com a irmã, começa a lhe consumir. Então, várias vezes ao dia, começa a habitar a casa mental dela. Quando você começa a fazer isso, você dá espaço para que criaturas que estejam eventualmente desequilibradas comecem a lhe sugerir alguma coisa, porque você faz a ligação mental. Então, você vai emitir aquele seu sentimento, aquela sua tristeza, aquela sua raiva, e a outra criatura que se conectou em você vai começar a dizer, é isso mesmo, eu também acho que a sua irmã, ela fez isso, ela falou isso de maldade, porque ela nunca gostou de você. E aí isso vai habitar a sua cabeça dia e noite. Então, cada vez que você começar a repetir esse tipo de padrão, você está se ligando mais fortemente a esse tipo de criatura. E aí desencadeia o que nós chamamos do processo obsessivo. Então, Manuel Filomeno de Miranda até coloca uma questão bem interessante sobre isso. Ele diz que nós começamos a nos ligar suavemente através dos nossos pensamentos, e essa ligação que às vezes está bem distante com outro ser desencarnado, ou às vezes até encarnado, né? Mas quando você tem ali uma ligação, começa somente pelo pensamento, e há uma aproximação sucessiva, se você não tratar isso, chega a tal ponto que muitas vezes os dois perispíritos estão praticamente juntos, e aí cria-se uma relação simbiótica, ou seja, você e o outro espírito estão tão ligados que é como se fossem um só. E aí é lógico que para fazer esse processo de desligamento
é muito mais complexo para os dois lados e muito mais sofrido. Bom, mas nem tudo é só tristeza, né? Nós podemos sim gerenciar esse processo, está principalmente nas nossas mãos, já que quem comanda o corpo, o cérebro, quem comanda tudo somos nós. Embora nós tenhamos vários mecanismos para fazer a desobsessão, nenhum deles vai funcionar se nós não tivermos a plena e total participação e vontade da pessoa que está nessa situação. É mais ou menos como o poder do médico, né? O médico, ele pode lhe ajudar na cura, mas depende de você seguir as prescrições do médico, tomar o remédio, muitas vezes mudar uma dieta. Acontece a mesma coisa nos processos obsessivos. Muitas vezes, nos processos leves, o simples fato de nós mudarmos os padrões mentais e repensarmos as nossas atitudes sobre a vida contribui para que nós saiamos desse tipo de quadro sem necessitarmos de mais nada. E muito melhor, nós conseguimos também nos colocar numa posição de não necessitar de tratamentos mais alongados e, inclusive, ajudar os outros. Então, em Mateus, né, também é uma passagem muito interessante sobre Jesus, e Jesus nos coloca, né? Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada é impossível para vocês. Mas nós estamos hoje mais como os apóstolos lá no barco com Jesus, né? Chega a tempestade, por mais que ele esteja ali do nosso lado, a gente se apavora porque a gente tem pouca fé. Nenhum de nós, nenhuma criatura que esteja no planeta está desamparada. Todos nós, além de termos a nossa conexão direta com Deus, ou seja, Deus nos ouve. O problema é que nós não ouvimos Ele muitas vezes, mas Deus nos ouve sempre. Nós contamos não somente com o Espírito protetor, mas com uma equipe de amigos espirituais. Acontece que nós optamos muitas vezes em ouvir espíritos que não estão num padrão vibratório tão bom e não nos colocamos à disposição para ouvir aquilo que Deus quer nos dizer, muitas vezes. André Luiz também nos coloca na obra Missionários da Luz uma questão bem interessante, de que havia uma criatura e o seu mentor desejava muito falar com ela. Mas ele não conseguia falar, não é porque ele não queria, mas a pessoa não queria ouvir, porque os pensamentos nossos estão sempre tão focados em coisas materiais, em outros tipos de coisa, que nós não conseguimos ouvir, às vezes, o nosso mentor. Nós passamos muito tempo pensando no filme, em dinheiro, em tanta coisa, e não abrimos tempo, e não abrimos os nossos ouvidos para ouvir aquilo de bom que Deus também quer falar conosco. Bom, então vamos lá, falar sobre o que nós podemos fazer para fazer o nosso processo de desobsessão, de autodesobsessão. Bom, o processo de autodesobsessão inicia com uma mudança do pensamento, do padrão mental. Essa talvez seja um desafio muito grande para algumas pessoas, porque nós entramos às vezes num processo de viciação e não conseguimos sair. Como é que você faz então o que pode contribuir para que você melhore o seu padrão de pensamentos e, por consequência, comece a emitir aí um padrão vibratório melhor? Bom, a leitura edificante, ela é parte primordial do nosso processo. Bom, aí você pode me dizer assim, mas eu não consigo ler, é tão difícil para mim, me dá sono. Bom, dá sono porque a gente não se interessa muito, porque a gente faz uma maratona aí no Netflix, olha, faz uma série atrás da outra, brincando, né, e nem sente sono. Então, eu vou propor primeiro para vocês um desafio, que é o desafio dos 21 dias. Como é que ele funciona? Os cientistas, os neurocientistas, chegaram à conclusão de que, para nós estabelecermos um novo hábito em nossa vida, nós temos que executá-lo durante 21 dias no mínimo. Então, nesse momento, eu desafio você a fazer durante 21 dias uma leitura de 5 páginas
de um livro, nesse caso um livro espírita, na sua vida. Então, 21 dias, 5 páginas por dia. Eu tenho certeza que lá pelo 5º, 6º dia você já vai passar essa meta e vai ler muito mais. Mas durante 21 dias, eu quero que você se proponha isso. E também, aproveitando que você vai fazer essa leitura de 21 dias, durante 21 dias, eu quero que você anote um papel, alguma coisa pelo qual você é grato. Porque o exercício da gratidão também eleva o nosso padrão vibratório. Então, todos nós temos pelo menos um motivo para nos sentirmos gratos e estarmos aqui nesse planeta. E eu quero que você documente isso. Tenho certeza também que ao fim dos 21 dias, quando você olhar por tudo que você é grato, quando você já tiver lido bastante, já tiver estabelecido um hábito de leitura, você vai notar que o seu padrão, seus pensamentos já vão melhorar muito. O que a gente pode fazer além disso? Além da leitura edificante, além de nós pensarmos aí em coisas positivas, nós podemos também trabalhar a questão da oração. Bom, nós temos uma relação muito estranha com a oração, né? Nós costumamos pedir muito. Pedir, e muitas vezes ficamos bravos se Deus não nos atende na hora e no momento que nós queremos. Mas especialmente no processo da autodesobsessão, é interessante que nós façamos as nossas orações e também dediquemos um tempo para orar por nossos inimigos, por aquelas pessoas que não nos querem bem. Nesse caso específico, uma oração pelo obsessor. Veja bem, o obsessor ele não é um inimigo. A criatura que está no processo de nos obsidiar, ela é, antes de tudo, uma criatura em sofrimento, porque ela está presa numa tela mental, sendo bombardeada por aquele sentimento de vingança e de ódio 24 horas por dia, muitas vezes por séculos. Às vezes a gente tem problemas seculares. Então, imagina o sofrimento de uma criatura que não consegue fazer mais nada, não consegue ouvir amigos, amores, parentes, pessoas queridas que muitas vezes estão do lado dela, implorando para que ela largue aquele propósito que é autodestrutivo e está dedicando todo o seu tempo, toda a sua energia apenas e tão somente no propósito de vingança. Então, na maioria das vezes, o sofredor, a criatura que mais sofre, não somos nós. É esse irmão que está em desequilíbrio. Então, a oração para o ser que está em sofrimento, para o nosso obsessor, nos ajuda bastante. Ajuda a ele e a nós. E, finalmente, né, a prática do evangelho no lar é uma coisa que nós podemos aplicar também e é muito importante para nós. Espero que essas reflexões ajudem vocês de alguma maneira. A mim está ajudando bastante também. Eu sou a primeira a ouvir, então grande parte do que eu falei, logicamente, é para mim. Estou agradecida por esse momento. Fiquem em paz com Jesus. Obrigado.